O primeiro ponto de emenda é a necessidade de uma previsão de que os casos de litígios individuais sejam de competência da Justiça do Trabalho e tenham um desdobramento. Que seja previsto também que os casos anteriores à lei, ou seja, quando a lei não estava em eficácia e ela não será aplicada, sejam também colocados como competência da Justiça do Trabalho de forma lato sensu, ou seja, com base nos artigos da Constituição, já que está se dizendo, e o STF está lá falando também, que não é vínculo de emprego. E aí eu quero te justificar o porquê que tem que ser competência da Justiça do Trabalho. Primeiro que é pela questão óbvia. O projeto de lei, ele já prevê que nos casos de ações coletivas, o sindicato ingressará na Justiça, obviamente, do Trabalho. O projeto de lei também prevê que as negociações coletivas, se não acontecerem, serão objeto de dissídio coletivo, que é competência da Justiça do Trabalho. A própria lei está criando uma nova categoria de trabalhador. Esse trabalhador, em que pese ele não estar na CLT e ele ter uma lei própria, ele é um trabalhador, o que atrai a aplicação também da Constituição Federal e leva ele para a Justiça do Trabalho. Então, eu não vejo nem dificuldade de colocarem de forma clara no texto legal a competência da Justiça do Trabalho, amparando também os casos anteriores à lei com relação a essa competência. Outra emenda nesse caminho é a questão das 12 horas conectadas. A primeira questão envolvendo as 12 horas trabalhadas é que o próprio texto legal gera uma confusão. Por que isso? O texto conceitua como hora efetivamente trabalhada a hora que o motorista aceita a corrida e inicia o deslocamento ao passageiro até o desembarque. Então, o texto, ele considera que trabalho é só nesse momento. Como então ele vai computar as 12 horas com o período que o motorista está conectado? Então isso pode causar muito equívoco, muita interpretação errada. O segundo ponto é que é impossível contabilizar essas horas de forma agregada. Ou seja, o motorista pode ficar, por exemplo, 12 horas online numa empresa, depois 12 horas online em outra empresa, e aí ele vai ter ficado 24 horas trabalhando, aí não resguardou saúde coisa nenhuma, né? Então, considerando que não é eficaz essa contabilidade, e aí eu já vou te adiantar, tá? Não tem como as empresas quererem abrir tantos números assim de horas, por exemplo, logadas e disponibilidade, porque isso faz parte da estratégia comercial da empresa, e elas não vão estar abrindo uma para outra. Ah, elas podem abrir para o governo pode, mas uma para outra, então eu não vejo essa comunicação acontecendo, então eu entendo que isso aí nem tem eficácia e nem garantiria aí o discurso de resguardar a saúde do trabalhador. E quero te dizer mais, o estudo que prevê 12 horas é um estudo que é relacionado ao trânsito. Ah, tá, mas esse trabalhador, ele trabalha no trânsito, então a gente pode chamar, atrair a competência dele. Pode, mas na verdade, no que diz respeito à segurança de um trabalhador, são estudos de 8 horas dia, né? Ou as 12 por 36, algumas jornadas. Eu nem vou ficar falando que o juridiquês é chato pra caramba, mas eu quero te dizer uma coisa. Isso também não está resguardando nada a saúde do trabalhador. Dito isso, que essa jornada, inclusive, seria inconstitucional, a gente tem uma outra coisa. O texto, ele dá, inclusive, princípios que garantam a autonomia desse trabalhador. Então, se esse cara, de fato, é autônomo para não deixarem dizer a jornada mínima, ele tem que ser autônomo para não deixar dizer a jornada máxima. E vamos lá, que eu não coloquei o presidente atual no lugar que ele está, mas muitas das pessoas que hoje defendem essa limitação de horas ao motorista colocaram. Então, tem que cobrar dele o porquê que ele não colocou esse trabalhador dentro da CLT, porque previsão legal tinha de rodo. Agora, algo inegável é que o governo atual ouviu os trabalhadores no pedido de ser autônomo, resguardada, obviamente, todas as peculiaridades disso, e garantiu a esse trabalhador que ele vai ser autônomo com direitos. Então, isso é um avanço muito grande. E aí, já que o governo está ouvindo, tem que ouvir também a pessoa dizer, olha, tem um dia que eu quero trabalhar 16 horas, mas no outro eu preciso sair para resolver um problema familiar. Gente, tem que respeitar a vontade dos trabalhadores. Não é a academia que vai ficar falando o tempo inteiro o que A, B e C tem que fazer. Com relação à segurança jurídica e eficácia, o ponto desse projeto de lei que mais toca o meu coração é o artigo 6º, que vai tratar das situações envolvendo os famosos e famigerados bloqueios. A redação do artigo 6º, ele acaba dando uma relevância extrema aos tais termos de uso. É aquele documento que você é obrigado a aceitar para não parar de trabalhar. E aí, hoje, esses termos de uso são feitos de forma totalmente unilateral.
o que não dão segurança jurídica nenhuma para o motorista. Porque essa desculpa de que o motorista pode aceitar ou não, gente, isso não é uma liberdade real. Vamos lá, é tipo eu falar pro meu filho assim, ó, tem salada ou fica sem comer? E ele escolhe ficar sem comer. Será mesmo que eu dei uma opção para ele? E aqui eu já indico, inclusive, onde devem estar essas emendas. É no artigo 6º. A primeira delas tem que dizer que os termos de uso, eles precisam passar por uma aprovação prévia, através, obviamente, das negociações coletivas. E eles não podem ser alterados de forma unilateral. Sabe quando a plataforma cada semana te manda um termo de uso diferente? Isso não pode acontecer sem antes sentar em mesa e discutir ponto a ponto. Uma outra coisa, e o que eu vou tentar evitar ao máximo o juridiquês, é o seguinte: o STF ele tem uma tese que diz que em casos de demissões em massa, de desligamento em massa, tem que haver uma intervenção sindical prévia, ou seja, vai demitir muita gente, vai desligar muito motorista, tem que sentar com o sindicato, olhar caso a caso, buscar a solução. E eu entendo que atrai a competência da tese do STF a situação das empresas que atuam de forma nacional. Sim, essas empresas mandam milhares de motoristas para a rua todo dia. Então, eu entendo também que aplica a tese do STF. Acho difícil, acho que é uma briga que a gente vai travar, mas é meu entendimento. E agora, aquilo que vai resguardar o dinheiro no seu bolso, motorista. A proposta de emenda que eu faço com relação a resguardar dinheiro no bolso do motorista é proibir a terceirização. Sim, seria a Uber contratar uma empresa que tem motoristas e esses motoristas prestarem o serviço para a Uber através dessa empresa. Já viu que a enrolada é grande. Então, dito isso, eu defendo que tem que ter uma previsão expressa de vedação à terceirização na relação envolvendo motoristas e empresas de transporte de aplicativo, porque colocaria mais uma figura jurídica no meio dessa relação e mais uma figura para tirar dinheiro. Então, assim, já tem uma intermediária recebendo ali do valor da corrida. Não cabe colocar mais alguém. E na onda de resguardar o seu bolso, porque a gente trabalha para ganhar dinheiro e não para perder, vale falar aqui do artigo que prevê como é formada a tua remuneração. E ele vai dizer que 25% do valor que você recebe são teus ganhos reais, que entram para o teu patrimônio. Já os 75%, na verdade, são verbas indenizatórias. Está só te devolvendo as despesas que você tem para prestar aquele trabalho. Sim, vai te devolver valores com referentes ao que você gasta de combustível, manutenção do teu veículo, seguro, internet, enfim. O problema é que o artigo 10º, que já vai tratar da questão de previdência do trabalhador. E aí, se você não gosta da previdência, a gente precisa discutir, acabar com outra lei, que é a lei da previdência. Hoje a gente vai falar da PL 12/2024. O texto do projeto de lei vai prever que para fins previdenciários, esses 25% incide sobre o valor bruto recebido para o motorista. Então vamos lá. Se o aplicativo te oferece uma viagem de R$20, mas na verdade ele só te repassa 12, os 25% incidiriam sobre os R$20. Então, por uma questão de segurança jurídica, eu sugiro uma emenda, onde está dito bruto, que deixe muito claro que não é bruto. Só pode incidir sobre o valor que o motorista recebe depois que o aplicativo tira parte dele. Todo mundo que ofere um determinado valor de renda precisa obrigatoriamente fazer o recolhimento do imposto de renda. E essa emenda que eu proponho é justamente para evitar que a lei atual do imposto de renda, que diz que o motorista precisa contribuir sobre 60% do ganho dele, seja reduzida para 25%. Vamos lá, o texto do projeto de lei diz que o ganho real do motorista, ou seja, o que entra no patrimônio dele, são os 25%. Todo o resto é verba de caráter indenizatório. Não pode incidir imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Então, obviamente, uma das emendas que tem que constar nesse projeto é que ele altere o decreto que fala dos 60-40 para que passe a contar que apenas 25% do valor que o motorista recebeu da empresa é que vai ser base para imposto de renda. Eu sei que você vai dizer assim, mas eu não gosto do imposto de renda, eu não quero pagar imposto de renda, não está sendo discutido agora, eu até concordo com você, imposto de renda a gente paga e fica com aquela cara de palhaço, porque a gente paga e não volta pra gente educação de qualidade, saúde, nada disso. Só que isso não está sendo discutido agora. Quais as emendas eu entendo que são necessárias no projeto de lei? Eu gostaria muito que fosse apresentada pelo relator, então ajuda aí, manda mensagem aqui para ele, os canais estão aqui na descrição do vídeo.
Eu quero te dizer uma coisa. Quando eu comecei a ler o projeto de lei, eu escrevi umas 20 emendas, que a gente vai ali rabiscando. Depois essas 20 caíram para 12, até chegarem nessas que você assistiram no vídeo. Isso porque muitas das coisas que a gente gostaria de já colocar vão atrair aquele efeito que eu te falei, que é justamente a gente acha que encontrou a resposta, mas na verdade a gente só está ajudando as empresas a mudarem a pergunta. Então, um texto normativo enxuto, que preveja formas de remuneração, garantias de fiscalização e a justiça na qual você vai discutir isso, já são um ponto de partida suficiente para você, motorista de aplicativo, que até hoje não teve direito a nada, poder iniciar uma relação mais equilibrada com essas empresas. E foi isso que eu defendi até hoje. Sempre dizia quando sentava à mesa com eles: diálogo evita guerra, evita batalha jurídica. Mas com essas empresas não tem diálogo. Então precisa de uma lei que obrigue elas a dialogar. E aí está lá na negociação coletiva. E negociação coletiva com previsão de dissídio coletivo. Motorista, sabe o que é isso? Nenhum trabalhador autônomo no Brasil tem. Só você. Eu espero de coração que esse conteúdo possa ter te ajudado. Se te ajudou, deixa teu like aqui para eu saber. Coloca aqui nos comentários também o que você achou. Se você acha que tem mais uma emenda para ser colocada, a gente pode discutir sobre isso. E se você ainda não é inscrito nesse canal, meu bem, se inscreva. É de graça, é só apertar o botão. E já ganhou uma inscrição. E toda vez que tiver conteúdo, a plataforma vai te avisar e aí você vai poder assistir e não ficar por fora de nada. Afinal de contas, conhecimento é poder e o desconhecimento acaba tirando dinheiro do nosso bolso. Então, fica ligado.